mas vamos continuar falando de política e política misturada com economia. Nós estamos em contato agora com o Cristiano Noronha, que é analista político da Arco Advice. Cristiano, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você e a todos que nos escutem. Bom, Cristiano, eu falo de política misturada com economia porque nós tivemos a divulgação de novas pesquisas que apontam uma queda da popularidade do presidente Bolsonaro, isso já envolvendo os acontecimentos da semana de 7 de setembro, e aí nós tivemos uma estratégia do governo anunciada ontem, que foi o aumento do IOF para viabilizar o auxílio a ampliação do Bolsa Família, na verdade, né, o Auxílio Brasil, num valor maior, com um número maior de beneficiários, que a gente sabe que, além da questão econômica, além do ponto de vista social, tem essa preocupação com popularidade, principalmente se nós levarmos em conta o próprio impacto que teve o auxílio emergencial. E aí eu queria saber como é que você avalia esse cenário, quais são as expectativas em termos, inclusive, de popularidade mesmo do governo. Bom, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto que preocupa o governo que aposta muito nesse programa do Novo Auxílio Brasil, para fortalecer e recuperar um pouco da popularidade que perdeu ao longo desses últimos meses. Lembrando, Denise, que a importância desse programa social acaba adquirindo uma relevância ainda maior, né, dado que as projeções. Nós estamos com problemas aí no contato com o Cristiano Noronha, que é analista político. Ele estava avaliando essa medida que foi anunciada ontem à noite pelo governo. Retomamos o contato com o Cristiano Noronha, que é analista político da Arco Advice. Antes nós tivemos aí problemas técnicos. Cristiano, eu queria te ouvir, então, a respeito dessa estratégia econômica do governo, as várias pautas no Congresso e a relação que isso possa ter com popularidade. Então, Denise, essa questão do auxílio Brasil passa a ser bastante estratégico do governo e, como você mencionou, o governo decidiu ontem aumentar a alíquota de IOF para, entre outras coisas, permitir o pagamento desse Auxílio Brasil, que começa a partir de novembro. Então, como muito provavelmente nós teremos um atraso na aprovação do projeto de lei do imposto de renda, que institui a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos para financiar esse programa, o governo foi, portanto, obrigado a aumentar essa alíquota de IOF e, com isso, ter uma arrecadação de 2,4 bilhões de reais e financiar esse programa nesse ano, pelo menos, novembro e dezembro. Esse programa, Denise, que passa a ser muito importante porque você deve ter visto aí já uma previsão de vários economistas dizendo que a economia no próximo ano, alguns prevendo até crescimento menos de 1% do PIB. O crescimento da economia seria fundamental, obviamente, para a retomada da atividade econômica, consequentemente para a redução do desemprego. Então, se a economia cresce menos, a recuperação desse emprego, do nível de emprego, tende a ser menor. Então, o presidente acaba dependendo mais desse programa do Auxílio Brasil para também recuperar parte da sua popularidade. Uma boa notícia que acabei de ter conversando também com especialistas é que o risco da crise hídrica, a crise de racionamento de água e de energia para o próximo ano reduziu drasticamente, boa parte porque o Brasil está importando também energia da Argentina. E isso pode acabar reduzindo esse nosso problema, mas é importante que o governo mantenha a comunicação com a população também de economizar energia, de economizar água, tomando aí algumas medidas para poupar e a gente não ter de fato esse problema acontecendo. Essa previsão de crescimento do PIB por volta de 1% no ano que vem, obviamente que ela não leva em consideração a ocorrência desse racionamento. Portanto, se a gente efetivamente tiver, o tombo pode ser maior, já que o Banco Central calcula que se a gente tiver um problema, isso pode ter um impacto no PIB em torno de 1% a 1,2% no próximo ano. Denise.
Agora, Cristiano, do ponto de vista político, como é que você vê as condições de aprovação da reforma do imposto de renda, da forma como está sendo defendida pela equipe econômica, tentando inclusive ampliar a arrecadação através da taxação de lucros e dividendos, e, por outro lado, o encaminhamento da PEC dos precatórios, porque tinha uma outra proposta do vice-presidente da Câmara que trabalhava de uma outra forma, deixando uma parte dos precatórios fora do teto de gastos, mas a impressão é que o governo quer uma definição para o ano que vem e depois discutir o que vai acontecer a longo prazo, né? Exato, Denise. É importante mencionar que aquele manifesto que foi publicado pelo presidente da República, distensionando um pouco a crise entre os poderes, isso acabou, de certa forma, abrindo um pouco, melhorando a perspectiva de andamento dessa agenda econômica do governo. Essa semana mesmo, ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC dos precatórios. E na próxima semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que espera ter uma solução endereçada para esse problema. E também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação ao projeto de lei do imposto de renda, disse que espera que nos próximos dias o Senado aprove essa medida. Vale dizer, Denise, que esse texto já passou por várias alterações na Câmara, portanto, não é um projeto exatamente como o governo gostaria, porque várias alterações foram feitas no projeto, justamente para que tornasse possível essa aprovação, e mesmo assim, depois dessas alterações, alguns prefeitos e governadores reclamaram da versão, acreditando ali que vão ter perda de arrecadação. Mas a perspectiva, Denise, é de aprovação, interessa ao mundo político resolver essa questão da PEC dos precatórios. Isso vai, de certa forma, abrir um espaço importante no orçamento, não apenas para financiar o programa Auxílio Brasil, mas também para abrir alguma brecha de recursos para investimento. E também o Senado dificilmente deixaria de aprovar um projeto de lei sobre imposto de renda, ainda que venha modificar em relação ao texto que veio da Câmara, porque esse projeto, de certa forma, também viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil, e ele também tem um aspecto lá que é a correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. Então, ainda que haja alguns ajustes ao texto, eu estou confiante, acredito que muito provavelmente esse texto será aprovado. Com alteração, portanto, terá que retornar para a análise da Câmara dos Deputados. É isso, ouvimos o Cristiano Noronha, que é analista político da Arco Advice. Cristiano, muito obrigada, uma boa tarde para você, bom final de semana. Igualmente, Denise, a todos que nos assistem e a você.